Há cerca de 3 semanas atrás, a gente fez uma pesquisa nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e eu perguntei, quem que você quer ver aqui no J-Play? E foi assim, uma coisa de lavada, assim, fizeram até campanhas no Facebook para chamar a Silvia. Pessoalmente, eu e o César, a gente não conhecia muito o trabalho dela ainda, mas eu falei, pô, a voz do povo é a voz de Deus, então vamos chamar ela, e realmente deve ser uma pessoa muito capacitada, e realmente, eu conversando com outras pessoas, me falaram muito bem dela. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante para você conhecer um pouco mais sobre a ciência dos nossos produtos. Então me ajuda a receber com muito carinho. Ela é bióloga de formação, ela vai falar um pouquinho também da sua formação. Minha amiga Silvia Cortese, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de quem está aqui no estúdio, do pessoal do J-Play pelo convite e de quem está em casa me assistindo. Meu nome é Silvia Cortese, eu tenho 38 anos, sou bióloga, sou formada desde 1999. Já nesse período eu fiz mestrado na área de genética na Unesp, minha graduação e meu mestrado foram na Unesp, o meu doutorado foi na USP, na área de reprodução animal, e há 9 anos eu trabalho na área de reprodução humana assistida aqui na cidade de São Paulo. Há 1 ano, eu e meu marido fazemos parte da Junesse. E eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre os produtos, a ciência dos produtos da Junesse. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de Junesse, a gente fala de rejuvenescimento, né, de não envelhecimento. Então, o que seria o envelhecimento, né? Qual a principal característica do envelhecimento, a característica visual? É a nossa pele, né? A pele é o maior órgão do corpo humano. A função da pele é principalmente de proteger contra as agressões do meio externo, tá? A pele, ela é feita de 3 camadas. A camada mais externa, que é a epiderme, que é a camada que sofre todas as influências de radiação, de sol, onde a gente utiliza os produtos. A derme é a camada intermediária, onde ficam as células que produzem o colágeno e a elastina. E na hipoderme é onde fica a camada de gordura e também os vasos sanguíneos. Quais são os principais fatores de envelhecimento externo? O maior fator de envelhecimento externo é o sol, é o fotoenvelhecimento, tomar sol sem proteção solar. Outro fator de envelhecimento, né? Bom, primeiramente falar do sol. A respeito do sol, o sol ele produz raios UVA e UVB, principalmente raios UVA e UVB. O raio UVA, ele entra muito profundamente na pele, tá? Ele acaba atingindo a derme e ele provoca danos irreversíveis à pele. Por que é UVA? Porque é de aging, de envelhecimento. E o raio UVB, ele atinge mais superficialmente a pele e ele provoca as famosas queimaduras solares, tá? Outros fatores de envelhecimento: má alimentação, estresse, poluição atmosférica, álcool, né, o abuso do álcool e o cigarro, tá? O cigarro tem vários compostos que induzem ao envelhecimento. E o que são os radicais livres? Todos esses compostos que eu mostrei para vocês, eles induzem a formação de radicais livres em excesso no nosso corpo. O que são radicais livres? Radicais livres são moléculas, tá, que roubam, elas são moléculas instáveis, que elas precisam roubar elétrons de outras moléculas para se tornarem estáveis. Tá? Então, os radicais livres, eles são produzidos naturalmente no nosso corpo com a respiração. Então, é uma coisa que faz parte da nossa fisiologia. O problema é quando a gente tem muito radical livre, porque a gente se expõe a muito cigarro, muita poluição, muito estresse, muito sol, e isso vai produzir uma quantidade de radicais livres muito superior à que o nosso corpo consegue metabolizar. E como que a gente combate os radicais livres? Com os antioxidantes, né? O que são os antioxidantes? Antioxidantes são moléculas que doam elétrons para os radicais livres, fazendo com que o radical livre, que é uma molécula instável, se torne uma molécula estável. Outros fatores de envelhecimento, de dentro para fora, né? A gente sabe que nós temos uma ampulheta, né? Um relógio biológico interno. E o que comanda esse relógio biológico interno? São
os nossos cromossomos. O que são cromossomos? Cromossomos são as nossas características genéticas, o material genético que a gente recebe dos nossos pais e vai passar para os nossos filhos. Os cromossomos estão dentro dos núcleos das células, tá? O cromossomo é feito de DNA, é um emaranhado de DNA. E o que tem na ponta do cromossomo, ou seja, é uma porção do DNA que tem na ponta do cromossomo. Essa porção do DNA na ponta do cromossomo é chamada de telômero. O telômero é o nosso relógio biológico interno. O encurtamento do telômero, conforme a célula vai envelhecendo, conforme a célula vai se dividindo, o telômero vai encurtando, ou seja, vai ter uma diminuição dessa capa protetora de DNA. E é isso que determina o nosso envelhecimento interno. E a Junesse, ela veio para trabalhar justamente nessa questão do envelhecimento, tanto externo quanto interno. Eu vou falar aqui para vocês hoje a respeito dos produtos que nós já temos comercializados no Brasil. Tá? Então nós temos o Ageless, a linha Luminesse, Reserve, VidaCell, Naara e o energético Nivo. Primeiramente eu vou falar do Ageless. O Ageless é um microcreme que promove uma tensão instantânea no rosto e essa tensão ela dura de 6 a 8 horas. Tá? O que é o Ageless? O nome comercial, né, do princípio ativo do Ageless é argireline. A argireline, na verdade, é o acetilhexapeptídeo 8, que é essa molécula que vocês estão vendo aqui, tá? O acetilhexapeptídeo 8 é um peptídeo que foi desenvolvido em laboratório. O primeiro artigo científico é de 2002, da Universidade de Valência, é a primeira publicação, tá? Então eu vou mostrar para vocês, a gente tem vários artigos científicos que falam sobre o argireline, que é o princípio ativo do Ageless. Só que o Ageless, ele não é só argireline. O Ageless, ele tem também alguns silicatos de sódio e magnésio que permitem essa função de tração na pele, tá? Então são vários artigos, né, que já existem na literatura. Esse daqui é um experimento de um desses artigos sobre o argireline. Então eles pegaram indivíduos que utilizaram creme sem argireline e indivíduos que utilizaram creme com 10% de argireline durante um período de 30 dias. E eles mediram por computador, né, a profundidade da ruga dessas pessoas. Então, na linha de cima, os indivíduos controle, que utilizaram creme sem argireline. Então, vocês podem ver no dia 0 para o dia 30, praticamente não houve diferença na profundidade da ruga, tá? Que é essa marca aqui. Já na linha de baixo, os indivíduos que utilizaram um creme com 10% de argireline durante 30 dias, do dia 0 até o dia 30, houve uma diminuição da profundidade das rugas. Aqui também uma imagem para demonstrar para vocês de uma mulher de 40 anos do lado esquerdo e aqui do lado direito um homem de 49 anos, onde mostra a profundidade das rugas no dia 0 e depois de 30 dias de uso de creme com 10% de argireline. Aqui, formação de rugas, tá? Em porcentagem, 30 dias, barra clara quer dizer os indivíduos que não utilizavam creme com argireline e na barra escura, indivíduos que utilizavam creme com argireline, com 10% de argireline. Depois de 30 dias, quem utilizou creme com argireline teve uma redução na formação das rugas e foi significativa em relação a quem não utilizou um creme com argireline. E quais são os principais resultados científicos e benefícios do uso do argireline? O argireline é um modulador da tensão muscular facial. Ele mantém a naturalidade da expressão, ao contrário da toxina botulínica. Ele é uma alternativa não invasiva e segura, não tóxica em relação à toxina botulínica. Ele reduz de 30% a 48,9% a profundidade das rugas em uso contínuo, tá? Naqueles estudos em 30 dias de uso contínuo. O argireline aumenta a durabilidade da toxina botulínica. Quanto? É muito variável, não dá para a gente saber, mas é dito que ele aumenta a durabilidade da toxina botulínica.
Quanto à linha Luminesce, a linha Luminesce é a que tem mais tecnologia em relação a todos os outros produtos da Junesse, né? A linha Luminesce, qual é o diferencial dela? Ela tem mais de 200 fatores de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito. E o que é tudo isso? Primeiro, o que é uma célula-tronco derivada de adipócito? Célula-tronco derivada de adipócito, né, uma célula-tronco, o que é uma célula-tronco? Muito resumidamente, né, falando. Célula-tronco é aquela célula que é capaz de se autorrenovar, de produzir outras células como ela e também de se diferenciar em células específicas de acordo com o que o pesquisador introduz no meio de cultivo, tá? No caso, as células-tronco adultas, onde nós temos células-tronco adultas no corpo humano, em vários locais do corpo humano, entre eles na gordura abdominal. As células-tronco derivadas de adipócito, derivadas de gordura abdominal, adipócito é a célula que contém gordura, é a célula que acumula gordura, é o adipócito. A célula-tronco, que é derivada do adipócito, como que ela é obtida? Então, você tem uma cirurgia de lipoaspiração, é retirado um material desse lipoaspirado. Nesse material vem célula de gordura, que é o adipócito, vem sangue e vem célula-tronco. Esse material é levado para o laboratório, ele seria descartado. Ele é levado para um laboratório, são feitos vários processamentos, várias lavagens por muitas horas, tá? Digestões enzimáticas e em seguida, depois de várias lavagens, é descartado toda a célula de gordura e todas as células sanguíneas e são só mantidas as células tronco que estavam misturadas a essa célula de gordura e essa célula sanguínea. Essas células tronco são colocadas numa placa com um meio de cultivo, tá? E no caso da linha Luminesce, a gente para por aqui. Se a gente fosse falar de medicina regenerativa, teria uma continuidade para a diferenciação dessas células tronco derivada de adipócitos. E essas células-tronco, depois que elas foram separadas das outras células, né, elas são colocadas numa placa de cultivo, que pode ser desse formato, num meio nutritivo. Esse líquido vermelho é um meio de cultivo, que é um meio nutritivo, que permite que as células cresçam fora do nosso corpo. A gente tem que mimetizar o que a célula, né, mimetizar como se a célula estivesse dentro do nosso corpo. Então essa célula, ela é colocada nesse meio nutritivo, que tem todos os nutrientes que ela precisa para sobreviver, tem um pH adequado, e essa placa de cultivo é colocada numa incubadora com uma temperatura adequada, similar à do corpo humano, e numa concentração de gases atmosféricos também adequada para o crescimento dessas células. E o que são os fatores de crescimento derivados de células-tronco? Fatores de crescimento são conversas celulares, são sinalizações de células. Então eu brinco que o fator de crescimento é como se fosse o WhatsApp de célula. Aqui a gente tem uma célula que está sinalizando um fator de crescimento, uma molécula, tá? Que é essa bolinha vermelha. Uma célula sinaliza uma mensagem para outra célula e essa outra célula vai receber essa mensagem, tá? Então, os fatores de crescimento, eles são secretados para fora da célula. Eles são moléculas que são secretadas naquele meio de cultivo onde as células estão. Então, esses fatores de crescimento, no caso da linha Luminesce, temos 200 fatores de crescimento de célula-tronco. O que isso significa? São 200 moléculas diferentes, são 200 mensagens diferentes de uma célula para outra. Então, é como se fossem e-mails com 200 assuntos diferentes, tá? Então, por exemplo, um assunto é para regeneração de pele, outras moléculas são antioxidantes, outras são anti-rugas e outras são para clareamento de pele, entre outras, tá? São 200 fatores de crescimento que temos na linha Luminesce. Quais são esses fatores de crescimento? Nós não sabemos quais são os 200 fatores de crescimento, porque isso faz parte de uma patente da Junesse. Mas a gente tem ideia de alguns fatores de crescimento, como esses, por exemplo, que são muito relatados na literatura, por terem várias funções na regeneração de tecidos. Falando especificamente dos produtos da linha Luminesce, o Cleanser, né, que é o nosso gel de limpeza.
Essa é a composição do cleanser. O que ele tem que chama atenção? Ele tem o derivado de ácido retinóico, que é o retinil palmitato, que é muito bom para acne e para rejuvenescimento, e ele tem os ácidos salicíclico e glicólico. O que o ácido salicíclico e glicólico faz? São ácidos que promovem um peeling na pele. Eles promovem um peeling, ajudam muito na questão de renovação da pele e de permitir que os outros produtos penetrem melhor na pele. O sérum. O sérum é o produto da linha Luminesce que tem mais concentração de fatores de crescimento de célula-tronco. Por quê? Porque é o primeiro componente, é o meio de cultivo. E se a gente sabe que é no meio de cultivo que estão os fatores de crescimento, e se no sérum o meio de cultivo é o primeiro ingrediente, então o sérum é o produto que tem maior concentração desses fatores de crescimento. Isso significa que o sérum é o produto que tem maior poder de regeneração de pele, tá? O sérum também tem o hialuronato de sódio, que é um derivado do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é muito utilizado na dermatologia para preenchimento, tá? E o sérum também tem um antioxidante, que é a superóxido dismutase. O produto novo que a Junesse lançou há 2 semanas, agora em abril de 2017, é o Flawless Skin Brightener. O Flawless Skin Brightener, ele também tem meio de cultivo, tá? É o segundo ingrediente, então ele também é um produto muito potente, mas qual é a principal função desse produto? É atuar na questão de hiperpigmentação, hiper e hipopigmentação, ou seja, diferenças de coloração de pele, sejam manchas mais escuras ou aquelas manchas branquinhas, manchas mais claras. Então a ideia desse produto é homogeneizar a tonalidade da pele, tá? Então nesse produto tem vários componentes que vão ter essa função. Por exemplo, niacinamida, que é a vitamina B3, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, o ácido traxenâmico, que também tem essa função de atuar nos melanócitos, né, que são as células que produzem a melanina, tá? Tem esse pó desse Tremella fuciformis, que é um fungo. O pó desse fungo também é utilizado com função de regeneração e de rejuvenescimento. E nonapeptídeo 1, que é a melanostatina, tá? Que é um componente também que é voltado para a questão dos melanócitos, de não permitir que os melanócitos entreguem a melanina nas células da pele. Em seguida, tem o Daily. O Daily é o produto para uso diário do dia a dia, é o produto que tem proteção solar, ele tem proteção solar química, mas ele tem principalmente a proteção solar física, devido a essa alga Chlorella vulgaris, extrato de Chlorella vulgaris, que é essa alga aqui. A Chlorella vulgaris é uma alga que é muito utilizada na alimentação do pessoal do Oriente por conta da questão de quantidade de proteínas que ela tem. É a alga que faz mais fotossíntese do planeta Terra. Se é a alga que tem muita proteína e que faz muita fotossíntese, ela consegue filtrar os raios solares de boa qualidade. Portanto, ela permite que os bons raios solares atinjam a sua pele, tá? O Daily, ele também tem o meio de cultivo, portanto, ele tem também os fatores de crescimento de célula-tronco, que serve justamente para essa questão de regeneração de pele como um todo, e ele tem alguns triglicerídeos, que é para dar essa emoliência, para hidratar a pele. E o fator de proteção dele é 30, que é um fator de proteção adequado para uso para todo mundo. O Night é o produto que tem maior quantidade de ingredientes da linha Luminesce, tá? Ele tem muito triglicerídeo de coco, e é por isso que ele também é bem hidratante. Ele tem um meio de cultivo de células-tronco como ingrediente intermediário na fórmula. Ele tem como antioxidantes a superóxido dismutase, que também tem lá no sérum, e ele tem de antioxidante a ubiquinona, que é a coenzima Q10. Então o Night, ele tem 2 tipos de antioxidante, a superóxido dismutase e a ubiquinona ou coenzima Q10. Além do que, ele também tem aquele derivado de ácido retinóico, retinil palmitato, que ajuda na questão de manchas e rugas. Máscara de lifting. A máscara de lifting, ela tem sim meio de cultivo de células-tronco, então ela é muito boa para rejuvenescimento e ela tem o derivado de ácido retinóico, manchas e rugas principalmente, tá? E acne também, ela é muito boa para acne.
O bore também tem o meio de cultivo, ele tem vários extratos vegetais que vão atuar na questão de celulite, tá? Ele tem o antioxidante superóxido dismutase e a ubiquinona ou coenzima Q10. Então é um produto completo para uso no corpo na questão de celulite e flacidez. Linha Luminesce, né? Vamos falar de fatores de... Não, primeiramente vou falar do uso da linha Luminesce. Como que usa os produtos da linha Luminesce? De dia, primeiramente o Cleanser, o Serum, depois do Serum usa o Flawless Skin Brightener e depois o Daily, isso se for de dia. Se for no período noturno, Cleanser, Serum, o Flawless Skin Brightener e o Night. Se for utilizar máscara de lifting, pelo menos uma vez a semana, utiliza logo após o Cleanser e antes do Serum, tá? E o Body, ele deve ser utilizado no uso diário nas regiões desejadas, principalmente após o banho por questão de absorção. Agora sim vamos mostrar os artigos científicos relacionados a fatores de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito, tá? Essa sigla aqui significa célula-tronco derivada de adipócito. Então são vários artigos científicos, desde 2008, 2009, que mostram que a aplicação, o uso tópico de fatores de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito são sim capazes de promover uma intensa regeneração na pele e combater vários processos que temos na pele, tá? Essa imagem aqui é um corte histológico que mostra que aqui tem uma pele, tá? Tudo corte de pele, e em roxo está corado o colágeno, a proteína colágeno. Aqui é uma pele que não utilizou produto com fator de crescimento de célula-tronco. Aqui uma pele que utilizou um pouco mais de fator de crescimento de célula-tronco e assim sucessivamente. Então, quanto maior a concentração de fatores de crescimento de célula-tronco de uso tópico, maior a produção de colágeno. Mais roxo vocês conseguem ver aqui. Aqui para mostrar para vocês que a radiação solar ela danifica a nossa pele, como eu já mostrei anteriormente. Só que, se você utilizar os fatores de crescimento de célula-tronco, você consegue reverter os danos causados pelo sol. Então, no caso de uma pessoa que tomou sol e que não usou os fatores de crescimento de célula-tronco, ela tem pouca produção de colágeno e ela tem muita produção dessa proteína aqui, que chama MMP1, que é uma proteína que degrada colágeno. Então, a pessoa que toma sol e não usa fator de crescimento tem pouco colágeno e muita degradação do colágeno que tem. A pessoa que tomou sol, também tomou sol, mas usou um produto de uso tópico com fatores de crescimento de célula-tronco, ela vai ter mais colágeno do que essa daqui e ela vai ter menos proteína degradora de colágeno em relação ao inicial. Então, mostrando efetivamente que os fatores de crescimento conseguem reverter o efeito do sol. Quais são os principais resultados científicos e benefícios dos usos do fator de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito? São fatores que são antioxidantes, eles aumentam a taxa de reposição, de renovação celular, eles aumentam a síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico. A aplicação tópica estimula a regeneração de peles com feridas, queimaduras, cicatrizes, inflamação, hiperpigmentação e sinais de fotoenvelhecimento. Agora vamos passar para os produtos nutricionais da linha da Junesse. O Naara é o nosso colágeno hidrolisado e polivitamínico, tá? E o que é colágeno? Colágeno é uma proteína fibrosa que está presente em até 30% do nosso corpo, é a principal proteína do nosso corpo, tá? Ela é produzida por uma célula, que é essa célula aqui chamada fibroblasto, que fica na nossa derme, na segunda camada de pele. Então, as fibras de colágeno, elas são feitas por 3 tipos de aminoácidos, tá? E esses aminoácidos, né, o que é o colágeno hidrolisado? O colágeno hidrolisado é quando há a denaturação desses aminoácidos, dessa proteína. Então é colocada uma molécula de água, essa proteína ela é desnaturada, é feita uma clivagem, né, um corte enzimático, e essa proteína ela é quebrada em fragmentos menores para que haja uma maior absorção pelo nosso corpo. O colágeno ele é muito importante para a sustentação de pele, unha, cabelo, tá? E aqui para mostrar para vocês, quando a gente tem em torno de 30 anos de idade,
a densidade de colágeno e elastina na nossa pele começa a diminuir. O nosso fibroblasto, que é a célula que produz tanto colágeno quanto a elastina, começa a trabalhar de uma forma mais lenta, tá? Então, aos 30 anos começa a queda de colágeno, que se acentua aos 45 e aos 60 anos a gente tem bem menos colágeno. A produção do colágeno cai 1% ao ano. A gente não para de produzir colágeno, mas a produção cai 1% ao ano. Depois da menopausa, cai 2% ao ano. Tem vários artigos que mostram o uso do colágeno via oral, que o uso do colágeno via oral, colágeno hidrolisado, que é o que a gente tem no nosso Naara, ele é sim capaz de promover vários benefícios no nosso corpo. Tá? Aqui vários artigos. E aqui é para mostrar para vocês que uma pessoa que toma colágeno hidrolisado, que é essa sigla aqui, ela produz mais colágeno do que quem não toma colágeno hidrolisado, tá? Então, o colágeno ingerido via oral, ele consegue fazer com que o seu corpo produza mais colágeno também. Quais são os principais resultados científicos e benefícios do uso do colágeno hidrolisado via oral? A hidratação da pele, ela aumenta depois de 8 semanas de uso. A concentração do colágeno aumenta e diminui a degradação dele depois de 4 semanas de uso, segundo os artigos científicos. Após a parada do uso do colágeno, o efeito se estende por até 12 semanas. Dá um maior tônus na pele e menor flacidez, porque ele é justamente uma proteína estrutural de sustentação. Ele fortalece unha, cabelo, articulações e ossos. E ele deve ser ingerido com vitamina C, porque a vitamina C, desde 1981, sabe-se que ela é precursora da absorção do colágeno. E o nosso Naara, ele tem vitamina C, além de ter várias vitaminas do complexo B e zinco, que atua no sistema imunológico. Então, o Naara é um alimento completo quando a gente está falando de colágeno. Vidacel. O Vidacel, ele é um extrato de glicoproteína em pó. E o que é isso? O Vidacel, ele é feito de 3 tipos de arroz que só existem no Vale do Sião, na Tailândia, que são cultivados num solo que contém uma alga chamada espirulina. Tá? Então, esse arroz, ele é cultivado, foram feitos cruzamentos entre esses tipos de arroz e é retirado esse arroz no momento, ele é colhido no momento onde tem uma maior concentração de proteínas e de carboidratos, e esse arroz ele é liofilizado, ou seja, ele é transformado em um pó. Tá? O arroz, ele é um alimento que tem muita glicoproteína. O que as glicoproteínas fazem no nosso corpo? Elas ajudam na sinalização celular. Então, qual é o benefício do uso do Vidacel? O Vidacel, como ele é um pó, ele tem disponibilidade imediata para absorção, ele vai cair no nosso estômago e vai cair diretamente na corrente sanguínea, tá? Ele vai aumentar a energia celular, eu vou mostrar para vocês onde que ele atua. Ele melhora a comunicação entre as células por ser uma glicoproteína. Ele é antioxidante, melhora no sistema imunológico, promove a desintoxicação celular e melhora a regeneração celular. O Vidacel, ele vai atuar nas nossas mitocôndrias. O que são mitocôndrias? Mitocôndrias são organelas que moram no nosso citoplasma, dentro das células, tá? Nós temos em torno de 2.000, 2.500 mitocôndrias por célula. E conforme nós vamos envelhecendo, essas mitocôndrias vão perdendo um pouco da sua atividade. Por isso que as pessoas, quando vão envelhecendo, vão tendo menos energia. Então, o Vidacel, ele vai atuar diretamente aqui. Ele vai ser um nutriente que vai entrar diretamente na cadeia respiratória e facilitar o trabalho da mitocôndria, dando mais energia para a gente, promovendo mais desintoxicação. O Reserve. O Reserve é um produto que é fonte de resveratrol. Tá? O que é o resveratrol? Resveratrol é o sistema imunológico da planta. O resveratrol é uma molécula que é produzida pelas plantas escuras, como por exemplo essas que temos aqui, cereja, açaí, uva, romã e mirtilo. O resveratrol é produzido por essas plantas e ele quando essas plantas sofrem algum ataque do meio ambiente, algum ataque por vírus ou bactéria, a planta produz resveratrol para se defender. Então, é o sistema imunológico da planta, tá? Existem 2 tipos de resveratrol, o transresveratrol e o cisresveratrol.
resveratrol. Qual que é a diferença entre eles? O transresveratrol é o resveratrol que tem eficiência biológica comprovada em artigos científicos. O cisresveratrol, até hoje, não se sabe a eficiência biológica dele, tá? E o que nós temos no Reserve? Nós temos transresveratrol, 186 miligramas de transresveratrol em um sachê de 30 ml, tá? O resveratrol está principalmente presente na semente e na casca das uvas e nos vinhos, né? Consequentemente, nos vinhos. Mas 186 miligramas de Reserve não equivalem a 186 taças nem a 186 garrafas de vinho, porque depende muito do tipo de vinho, tá bom? Resveratrol, gente, tem vários artigos científicos na literatura, é uma molécula que é conhecida já há bastante tempo, tá? E ela tem muitas funções. E entre as funções mais famosas, ela aumenta o tempo de vida de animais, tá? Até hoje só foram feitos testes em animais, por quê? Porque é muito simples você pegar um determinado grupo de animais, colocar e fazer um experimento com aquele grupo, permanecer aquele grupo sob controle. Com seres humanos, nós não conseguimos fazer isso, então nós nunca vamos saber se o resveratrol aumenta o tempo de vida do ser humano. Mas de alguns animais ele aumenta sim, chegando até a 56% de aumento de vida de peixes. O resveratrol ele atua em muitos genes do corpo humano, em várias vias de sinalização molecular. Então ele é um produto que atua globalmente no nosso corpo. Quais são os principais resultados científicos e benefícios do uso do resveratrol? Ele é um potente antioxidante. Ele auxilia o sistema imunológico, como eu disse para vocês, ele é o sistema imunológico da planta, então ele também auxilia o nosso sistema imunológico. Ele tem atividade anti-inflamatória. Ele é anticoagulante, ele atua nas plaquetas. O resveratrol tem atividade antiproliferativa contra alguns tipos de tumores in vitro. Tem efeitos benéficos em hipertensão, dislipidemia e diabetes. Efeitos benéficos em doenças neurológicas. E os resultados são muito consistentes em animais e em testes pré-clínicos, tá? Ainda não foi feito um teste em larga escala em seres humanos. E não há efeito comprovado em seres humanos, como eu disse para vocês. Sobre o Nivo. O Nivo é um energético que foi lançado recentemente também, agora em abril de 2017. O Nivo é um energético diferenciado em relação aos outros energéticos que a gente tem no mercado. No Brasil nós temos até então o Nivo sabor citrus e o Nivo sabor manga-pêssego, tá? O Nivo, eles têm adoçante stevia, que é um adoçante mais natural para o nosso corpo em relação aos outros produtos do mercado. E o Nivo, qual é a fonte de energia dele? É a cafeína, só que é a cafeína que vem dessas origens, do chá verde, da erva mate e do guaraná. O Nivo tem vitamina B3, B5, B6 e B12, ele tem 6 vezes menos sódio do que o concorrente mais comum. O citrus, o sabor citrus é 0 calorias, você pode consumir tranquilamente. E o sabor pêssego-manga, ele tem 27 calorias em 200 ml, comparado ao concorrente que tem 90 calorias em 200 ml, tá? Então, o Nivo pêssego-manga, ele tem 6,5 gramas de carboidratos em 200 ml, contra 22 gramas de carboidrato em 200 ml de outro concorrente, tá? Então, ele é um energético bem mais saudável, ele é feito com suco de frutas. Lembrando sempre que os produtos da Junesse não têm intenção de curar, de tratar ou de prevenir qualquer doença ou situação médica. Os produtos da Junesse são cosméticos ou nutricionais. Eles têm princípios ativos que são muito bons, que tem vários relatos na literatura, mas eles não curam e nem tratam nenhuma doença, nenhuma situação médica. Eles não substituem nenhuma medicação, nenhum produto recomendado por uma dermatologista. Era isso que eu tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter agregado para vocês. Esses são os meus contatos, eu fico à disposição. E agora, Fábio, pode vir aqui para dar um recado para o pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Silvia.